Que Deus abençoe você e a sua família. É um prazer estarmos reunidos para celebrar o nome do nosso Deus e para falar de coisas tão especiais na nossa vida e na nossa família. Estamos aguardando o pastor Nathaniel, mas eu quero, nesse momento, ler um texto. O pastor Nathaniel aí chegou. Opa! Chegou. Estamos aí. Um grande prazer recebê-lo, pastor, aqui nesse espaço da nossa igreja, nessa live da nossa igreja. Certamente o senhor nos abençoa muito, já nos abençoou presencialmente, né? Lá naquele momento especial, falando para as famílias da nossa igreja, e certamente hoje não vai ser diferente. Temos muitas pessoas já nos ouvindo e nos vendo, e nossa oração é que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite. Suas palavras iniciais, pastor. Deus o abençoe. Bom, eu quero cumprimentar aqui a todos os irmãos da Igreja Batista de Vera Cruz, meu grande amigo, pastor Alonso Colares, uma alegria grande poder revê-lo, ver que você está aí com sua mente cada vez mais brilhante, né? Com uma luz assim de frente, fica um negócio lindo, né? Brilha que é uma maravilha. Fica... Somos parceiros nisso aí, né? É verdade. E falar da minha alegria, né? De ter recebido com muita honra o convite, aceitei sem pensar duas vezes, imediatamente. Aceitei e me sinto bastante honrado por estar aqui. Sei da grande responsabilidade que é também trazer uma palavra para esse povo de Deus, um rebanho tão bem pastoreado, tão bem alimentado pelo pastor Alonso. E eu espero em Deus que a nossa participação que Deus possa usar a nossa vida, né, para a glória dele, e que seja um momento de fortalecimento para as famílias, né, um momento de encorajamento e de crescimento para todos nós diante desse desafio que nós estamos vivendo. Certamente, pastor, estamos vivendo desafios tremendos em nossas casas, em nossas famílias. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, pastor, para o nosso começo de conversa aqui. Depois nós vamos orar e, com muita alegria e com grande expectativa, nós estaremos depois ouvindo o recado de Deus para o nosso coração. Quero apenas deixar um texto da palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, um dos textos bem conhecidos da palavra do Senhor, em que Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Faz a diferença aqui, o que mostra uma casa com bons fundamentos e uma casa com um mau fundamento, sem dúvida, é a tempestade, né? E essa é uma tempestade que nós estamos vivendo. Mas sobre isso, o pastor vai falar depois, eu quero orar nesse momento, e depois, pastor Nathaniel, com muita alegria estaremos ouvindo e vendo o pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós e pela nossa vida. Obrigado pela presença do pastor Nathaniel conosco, ó Deus. Obrigado pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. E, ó Deus, abra nossa mente nesta noite, o nosso coração, para que possamos ouvir, ó Deus, o recado do Senhor para nós, ó Deus, e como nós podemos vencer, ó Deus, este momento tão difícil. Ó Deus, abençoe o teu servo, guarde, ó Deus, o teu servo do mal, proteja, Senhor, e ilumina a mente e o coração dele, ó Deus, e os lábios, para que possa transmitir o teu recado. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, só um pouquinho antes, quero agradecer a todos que estão nos vendo nesse momento,
e dizer que o pastor Nathaniel Sabino, ele é coordenador do núcleo do Ministério de Famílias da Convenção Batista Fluminense, coordenador também do curso de formação e ministro de famílias da FABERJ. E também ele é pastor da Igreja da Família, sobre isso ele vai falar também no momento oportuno. Pastor, que alegria, a palavra é com o senhor. Amigo, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez o seu convite, a confiança no nosso nome, de poder estar aqui falando para tantas pessoas, mas principalmente para o seu rebanho, para as suas ovelhas, a sua igreja. Quero lhe parabenizar, porque essa ação que você está fazendo e essa atitude que o irmão está tendo, ela é característica daqueles pastores que realmente se preocupam com o rebanho e não querem deixar com que os rebanhos fiquem desprovidos de orientação, de palavra, de encorajamento, em tempos tão difíceis como este. Quero lhe parabenizar pelo seu cuidado com as famílias da sua igreja, né? Porque a gente entende também que trazer uma palavra nesse mês de maio, diante de todo esse desafio que a gente está enfrentando, conseguir fazer essa divulgação, conectar as pessoas através dessas mídias eletrônicas, para não deixar faltar uma palavra de orientação às famílias, é realmente um gesto de muito amor do pastor, de muita responsabilidade. Eu quero lhe parabenizar por isso, e parabenizar a Igreja Batista de Veracruz pelo seu pastor também. Bom, o nosso tema aqui é falar sobre a família e os desafios da pandemia. Nós estamos chegando no final do mês de maio, né? Hoje é dia 28 de maio, e falar dos desafios da pandemia, se não tivermos cuidado, a gente termina sendo extremamente repetitivo, porque há muita gente dando dicas, muita gente dando orientação, muita gente falando sobre as questões da pandemia. Mas considero, independente do quantas pessoas estão falando, considero o tema extremamente importante, extremamente oportuno, extremamente relevante e necessário nesse tempo. Porque nós estamos vivendo dias inéditos. E se é inédito, é desafiador. Né? Ninguém foi preparado para viver essa quarentena, nenhuma família foi preparada para viver com esse grau de medidas protetivas, de cuidados para evitar contaminação, ao mesmo tempo ter que se reinventar diante de mercado de trabalho, diante da escola, da faculdade, diante da igreja, né, do convívio social, e ter que se reinventar também a nível de igreja, porque a rotina eclesiástica faz parte da nossa vida. E na medida em que nós perdemos essa rotina eclesiástica, é preciso um esforço muito grande para enfrentar esse momento que termina sendo mais desafiador ainda pelo fato de mexer com estruturas tão fortes, tão importantes, né, das nossas vidas, na qual está incluída também a nossa vivência na igreja, né, juntamente com o povo de Deus, cultuando ao Senhor. Existe um perigo real circulando no mundo, né, um perigo mortal que paira no ar ao nosso redor, e nós precisamos nos proteger, tomando os cuidados necessários, mas existe um perigo muito grande também, e talvez até um perigo maior dentro de nossas casas. Não devemos apenas ficar olhando pela janela lá fora para ver o que está acontecendo e como as coisas vão se desenrolar. Não devemos ficar apenas olhando a televisão e as notícias na internet para saber de que forma o mundo vai lidar com o vírus, com a pandemia e quais são os perigos reais que estão acontecendo lá fora, com infecção, com perda de trabalho, perda de renda, com mortes e tantas outras coisas mais, insegurança e tantas coisas mais. Devemos sim voltar o nosso olhar nesse tempo para dentro do nosso lar e entender que há um perigo real dentro das nossas casas, que talvez não se mostre tão barulhento como se mostra lá fora, talvez se mostre mais silencioso, talvez seja um perigo mais sutil, mas com a capacidade de causar um estrago muito grande no seio da família se não tivermos cuidado. Muitas famílias estão entrando em conflito e muitas famílias estão sendo destruídas. Por isso é que eu considero esse tema, a família e os desafios da pandemia, um tema extremamente oportuno,
por conta desta quantidade de conflitos e de famílias que estão sendo destruídas. Para vocês terem uma ideia, eu vou passar aqui rapidamente uma estatística só a nível de informação nessa introdução. Na China, que foi onde começou o vírus, surgiu, um casal para ter filho na China, para ter mais um filho na China, precisa pedir autorização ao governo. Pelo menos essa era uma lei que funcionava até bem pouco tempo, não sei se funciona assim ainda. E o pedido para se ter mais um filho na China são muitos pedidos. O pessoal baixa um formulário na internet, manda para o governo analisa e autoriza ou não o casal a ter mais um filho. E o que aconteceu na quarentena foi que o pedido de divórcio aumentou o número de pedidos para ter filhos. Então, eles estão chamando lá, pastor Alonso, na China, essa explosão de pedidos de divórcio, eles estão chamando de efeito quarentena. Só para vocês terem uma noção do que a quarentena está fazendo, quer dizer, não o que ela está fazendo, mas o que ela está revelando, né? Porque quem se divorcia por causa da quarentena, não foi por causa da quarentena. A quarentena só revelou que tinha um problema, né? A quarentena foi só um diagnóstico que tinha um problema. Nos últimos anos, aconteceram 28 milhões de divórcios. Olha esse número, 28 milhões de divórcios no mundo, só por causa de redes sociais, só acreditado a redes sociais. O site Jus Brasil, ele diz que as redes sociais hoje já são a maior causa de divórcio no Brasil. Sem falar no aumento da violência doméstica, que aumentou na ordem de 32%. Vocês devem estar acompanhando isso aí pelos jornais, pela notícia. Ou seja, as famílias estão vivendo um desafio dentro de casa. E a gente não pode fechar os olhos para isso, porque isso tem a ver com todos nós, é a nossa casa, é a nossa família. Se lá fora tem um governo que precisa gerenciar, administrar uma crise de saúde, uma crise política, uma crise econômica, nós precisamos gerenciar uma crise e não deixar se instalar uma crise dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa é com a gente. Então, no final da pandemia, muitas famílias não existirão mais. No final da pandemia, muitos traumas acontecerão. No final da pandemia, muitos divórcios, muito relacionamento pais e filhos que não vão vingar no final da pandemia. E o que a gente precisa fazer, então, para enfrentar essa crise e proteger a nossa família diante de todo esse quadro que é real, que não é fictício, que não é teórico, que é real, que está acontecendo ao nosso redor. Eu louvo a Deus, o Alonso, pela maneira como o Espírito Santo tem conduzido as coisas, porque eu não sei se você viu que eu estava rindo quando você começou a ler o texto de Mateus 7, 24, 27, porque foi exatamente o texto que Deus colocou no meu coração de trazer para a vida dos irmãos aqui nessa noite. Naturalmente, nós não vamos fazer aqui uma mensagem textual, expositiva, né? Não vamos fazer uma exegese do texto, nós vamos apenas utilizar o texto de uma forma mais pragmática, mostrando exatamente essa questão até porque o texto fala de parábolas, né? Então, tentando olhar para essas parábolas, para essa parábola de Jesus, e tentando fazer uma associação isso à nossa casa e quais as medidas práticas que nós precisamos ter em relação a isso. Primeiro, a primeira coisa que a gente precisa fazer baseado nesse texto, é ter fé, é praticar fé em Deus, é acreditar na promessa. Porque toda proteção, toda mudança, toda cura, todo milagre se principia com uma crença. Deus não faz nada se não houver um coração acreditando. Então, a gente precisa acreditar na promessa. E Jesus faz uma promessa. Ele diz assim, olha, aqueles que ouvem a palavra e praticam as palavras serão como uma casa firmada na rocha, que vai bater a tempestade, vai bater a chuva, vai bater o vento, vai dar contra ela e ela vai resistir. Então, aí tem uma promessa. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar nessa promessa, é praticar a fé. A gente precisa acreditar que haja o que houver, seja como for, venha o que vier, em Jesus, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar está garantido, nosso lar será vencedor. A crença, então, ela é a chave que abre todas as possibilidades para as nossas vitórias. Então, essa primeira coisa é a crença. A segunda é, acreditando nisso, obedecer a palavra de Deus. Claro,
Porque Jesus está se referindo a pessoas que conhecem a palavra. Ele está dizendo o que ouve a palavra. Então, ele está se referindo, ele está dizendo que alguns ouvem e não vão praticar, outros ouvem e vão praticar. Então, ele está se referindo a pessoas que ouvem a palavra. E nós precisamos ouvir e praticar essa palavra, obedecer essa palavra. Não basta conhecer as promessas, não basta acreditar nas promessas. É fundamental praticar a palavra de Deus. Famílias que conhecem a palavra de Deus e não praticam a palavra de Deus são famílias que ficam vulneráveis. Não adianta fazer orações, fazer tantas outras coisas mais. A obediência, ela é fundamental na vida de todo crente, né? Os que praticam a palavra de Deus, os que obedecem a palavra de Deus, eles então têm Jesus como alicerce de sua família. Então a gente precisa obedecer e praticar a palavra de Deus. E aí eu quero trazer então algumas questões práticas com relação a isso, no que diz respeito à vida em família. A palavra de Deus tem vários textos na palavra de Deus que dão orientações claras sobre o comportamento que nós devemos ter em família para que a nossa família seja protegida, guardada e preservada. Nós encontramos isso, talvez o texto mais explícito, mais objetivo, mais sucinto, mas extremamente profundo, seja o texto de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, quando ele vai trazer os papéis das esposas, os papéis dos maridos, e depois entra no capítulo 6 até o versículo 4, falando dos papéis dos filhos e os papéis dos pais. Pronto, aí eu fecho o círculo, eu fecho a família. Eu já sei o que o homem tem que fazer para que a sua família esteja firmada na rocha, para que obedeça a palavra de Deus. Eu já sei o que uma mulher tem que fazer para que a sua família esteja firmada na rocha. Eu já sei o que os filhos têm que fazer e o que os pais têm que fazer para que essa casa esteja firmada na rocha. É cumprir os papéis. Ao marido, começando pelo marido, cabe o papel de líder, não é o papel de chefe. Porque a gente acostuma muito com aquela palavra assim, o homem é o chefe da família, o homem é o chefe, mas o chefe é quem dá ordens. O marido e o pai não é quem dá ordens. O homem, ele lidera, ele não chefia. Ele é o líder, ele não é o chefe. O chefe é o que manda. O líder é o que protege, é o que defende, é o que compreende, é o que vai na frente, é o que exerce a paciência, é o que nutre com amor, com afeto, com cuidados. Há uma diferença muito grande entre liderar uma família e chefiar uma família. Então, ao homem tem esse papel da liderança. Quando diz assim, o homem é o cabeça da mulher. Isso não é uma palavra de privilégios ou de prestígios ou de facilidade. Isso é uma baita responsabilidade que o Senhor Deus está colocando sobre os ombros dos homens. E é claro que se ele coloca isso sobre os ombros dos homens, é porque ele conhece a estrutura física, emocional e espiritual dos homens para dar a eles essa responsabilidade de liderar a família. Então, atenção, homens, esse tempo de pandemia, nós temos que aprender a liderar a nossa família de uma forma diferente. É liderar com mais paciência, é liderar com mais cuidado, é liderar com mais atenção, é transmitir segurança ao invés de se desesperar, sabe? É tentar criar um clima de confiança mútua dentro de casa, é mostrar que não faltará o alimento, não faltará a proteção, é liderar a família no que diz respeito à comunhão com Deus, a ser o sacerdote do lar, a interceder junto a Deus pela família, pedindo a Deus que guarde, pedindo a Deus que proteja a família, é ser também o profeta dentro de casa, aquele que vai transmitir, não necessariamente através de sermões, mas que vai transmitir através da sua prática, da sua conduta, do seu comportamento, vai transmitir ali a palavra de Deus. Bom, eu vou avançar mais rápido, porque daqui a pouco eu quero ter um tempo, pastor, para que as pessoas façam as perguntas, caso as tenham. Então, aí está o papel do líder, do homem. O papel da esposa. O papel da esposa é o papel de apoio ao marido. O papel da esposa é aquele papel de alguém que vai olhar para um líder e vai dizer assim, preciso estar ao lado desse líder, preciso me associar a esse líder, preciso auxiliar esse líder de tal maneira que ele consiga exercer a liderança dele. O termo utilizado lá é o termo de submissão. Mas falar em submissão hoje é quase que um crime, né? Porque esse termo ficou extremamente desgastado.
Muito embora, sem submissão não há organização, sem submissão não há ordem. E todos nós, em algum momento, precisamos nos submeter uns aos outros. Aliás, a Bíblia ensina isso. A Bíblia diz que nós devemos nos submeter uns aos outros no Senhor. Porque somente quem está no Senhor vai conseguir se submeter. Somente quem está no Senhor não terá um coração rebelde. Por isso a Bíblia diz, seja submissa no Senhor. Então, a esposa cabe esse papel de apoio, daquela alavanca, daquela pessoa que vai estar do lado, encorajando o seu marido, dizendo, conte comigo, estou contigo para te auxiliar, para fazer com que esse papel de liderança seja exercido de forma eficaz, a fim de que a nossa família enfrente esse desafio da pandemia e fique firme sobre a rocha, fique sustentada sobre a rocha, e que as perdas, se houverem, sejam perdas recuperáveis, como emprego, como finanças, um ano letivo na escola, ou qualquer um outro bem financeiro, mas que as questões do afeto, da comunhão, da harmonia familiar, muito pelo contrário, que esta fique fortalecida. A partir do momento em que marido vai ouvir essa palavra e vai praticar, a esposa vai ouvir essa palavra e vai praticar, na medida em que os pais, olhando para a palavra de Deus, vão entender que a Bíblia está dizendo assim, pais, eduquem seus filhos, criem seus filhos, mas sem irritá-los, sem provocar a ira aos seus filhos. E aí nós pais, tanto marido como esposa, os pais, pai e mãe, precisamos entender que esse é um tempo tenso também para os filhos. É um tempo de mudança de rotina. É um tempo que você prende criança cheia de energia dentro de casa e dizendo para ela, vamos assim, vai repetindo o dia, todos os dias, e já se passam de 60 dias. Então a gente precisa ter essa noção de que os filhos, eles estão também ansiosos, eles também estão tensos. É um momento difícil para eles, independente da idade deles. Se são filhos solteiros e moram aí dentro da casa, precisam ser também educados, orientados, mas com extremo carinho, com extremo amor. Isso não significa não disciplinar, não significa não dar limites, não significa exigir organização dos filhos. É preciso que se exija essa organização, é preciso que tenha disciplina, é preciso que tenha limites, mas que tudo isso seja feito sem irritação, sem gritos, sabe, sem punições descabidas, sem punições porque está irritado, porque o filho não está compreendendo uma coisa ou outra. A Bíblia diz assim, pais, ensinem e eduquem os seus filhos e façam isso sem lhes provocar a ira. Pois bem, se o pai e a mãe ouvem isso, entende isso e pratica isso, ele vai estar dentro da promessa de Jesus, que quem ouve e pratica é uma casa que vai ficar firme. Por outro lado, os filhos também têm o seu papel dentro desse contexto, dentro dessa engrenagem, porque a família é uma equipe, e numa equipe ninguém vence sozinho. Uma equipe, ela precisa ser forte com todos os seus membros. Então a família é uma engrenagem. E aí a Bíblia diz assim, vocês, filhos, devem obedecer aos seus pais. Vocês devem honrar os seus pais. Vocês devem ouvir os seus pais. Então, o papel dos filhos nesse tempo também é um papel de honra aos seus pais. É um papel de obediência aos seus pais. Honrar é agradecer, honrar é reconhecer, honrar é dar o devido respeito e a devida priorização à palavra dos pais no que diz respeito às decisões que são tomadas quando houver aí algum tipo de conflito entre a opinião do pai, da mãe e dos filhos. A Bíblia diz assim, filhos, honrem seus pais e atendam e acatem aquela ordem e a opinião e o ponto de vista deles. Dessa maneira, nós fechamos, então, segundo Efésios 5, 22 em diante e Efésios 6, nós fechamos essas orientações. Obedecendo essas orientações, duas coisas vão acontecer. A família vai estar segura, porque há uma promessa para isso, e Deus jamais vai desprezar uma família que está procurando obedecer o que ele está orientando. Então, haverá segurança e haverá alegria dentro do lar. Se não obedecer a isso, a família estará em risco. A gente vive esse tempo agora complicado, a gente vive esse tempo desafiador, e aí eu trago aqui também mais algumas dicas para esse tempo de pandemia, e a dica é a seguinte, bom, primeiro, nós não estamos de férias, né? Não há uma colônia de férias,
Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Porque, às vezes, pastor, as pessoas podem dizer assim, tá todo mundo junto, tá todo mundo em casa, vamos fazer um churrasco. Eu acho que lá no princípio funcionou assim. Não pode fazer churrasco todo dia. Primeiro, porque não tem tempo para ficar fazendo churrasco todo dia. Segundo, porque não tem dinheiro para fazer churrasco. Churrasco custa caro. Não tem dinheiro. Aí você gasta o dinheiro, daqui a pouco a família vai estar em aperto, vai estar em apuros. Então é preciso administrar, gerenciar as finanças da igreja com equilíbrio e com inteligência. E segundo, que também não pode ficar assim, eu vou dormir de dia e ficar à noite, virar à noite vendo série, acordo a hora que quero, tomo café na hora do almoço, almoço na hora da janta, janto de madrugada. Não. Aí você vai estar criando um caos dentro da sua família. É importante colocar ordem na casa. É preciso entender o seguinte, a vida continua e deve continuar aqui dentro. Aqui dentro deve continuar com uma rotina estabelecida para que cada um, ao levantar pela manhã, saiba exatamente com o que vai preencher o seu dia. A fim de que a sua mente não fique divagando. A fim de que sua mente não fique aí solta, vamos dizer assim, sem ter as responsabilidades, o compromisso, sem ter em que se concentrar. E aí essas cabeças vão ficar à disposição de um jornalismo sensacionalista, trazendo um monte de caixões coletivos, um monte de sepultura aberta, um monte de gente com falta de ar nos hospitais. Quer dizer, a mídia... Dizer uma coisa para vocês aqui, eu não sou médico, não sou especialista, não trabalho nisso, mas eu sou um homem de 56 anos, sou um pai de família, casado há 33, pastor há 27, tenho alguma vivência para dizer para vocês, e certamente vocês, a maioria de vocês também tem, que sistema de saúde no Brasil sempre foi um colapso. Eu moro, pastor Alonso, aqui a 500 metros do Hospital Geral de Nova Iguaçu, o Hospital da Posse. Pastoreei há muito tempo aqui e pastorei de novo aqui, próximo ao Hospital da Posse. O Hospital da Posse sempre foi um hospital que você chega lá para uma emergência, alguém te atende numa cadeira, porque às vezes não tem maca, e a cadeira fica ali no corredor, e às vezes a pessoa dali vai embora com uma Novalgina, alguma coisa, e diz, olha, segunda-feira você procura um outro médico. Então, quando a televisão... Nunca foi muito diferente disso não, pastor. Campos nunca foi muito diferente disso não. Isso é uma questão de Brasil, filho, né? Isso é uma questão de Brasil. Aí, o jornal faz assim, o jornal mete as câmeras lá dentro dos hospitais, parece que, olha, está acontecendo algo que nunca aconteceu. Então, não é bem assim. É verdade que tem que tomar cuidado, é verdade que o sistema de saúde não está totalmente preparado para um contágio em massa, por isso é que a gente precisa ter todos os cuidados para não ficar todo mundo contaminado ao mesmo tempo. Agora, se você ligar a televisão, você vai ficar assistindo TV, você vai se encher dessas notícias ruins. Se você ficar indo para a rede social, você vai ter um monte de fake news que parecem verdadeiras. E aí as pessoas vão elas vão implodir, elas vão ficar ansiosas, vão ficar doentes, daqui a pouco vão começar a ter sintomas. Vai começar a ter dor de cabeça, vai começar a faltar de ar, vai começar a ter diarreia, vai começar a ter febre e vai achar que tem Covid. Você está entendendo? A pressão psicológica, a pressão emocional é muito forte, meus irmãos. Muito forte. Devemos nos apegar com Deus e devemos fazer o que o apóstolo Paulo orienta, já citamos aí os papéis domésticos da família, e eu quero partir para a conclusão dessa minha fala aqui e dizer o seguinte, além dos papéis da família que nós temos que desenvolver, nós temos que observar o que diz a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Bom, primeiro nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo diz assim, não fiquem ansiosos por nada, mas em tudo sejam vossas orações e súplicas conhecidas diante de Deus, e a paz de Cristo, que excede o entendimento, guardará as vossas mentes. Bom, primeiro ele está dizendo que a paz excede o entendimento. Então, eu não preciso entender como é que eu vou ter paz no meio dessa pandemia. Eu só tenho que obedecer. Eu vou, oro, coloco diante de Deus, coloco meus temores, coloco minha ansiedade, coloco minhas preocupações, coloco minhas necessidades e o resto é com Deus. A paz que eu vou desfrutar, a paz que eu vou gozar, a Bíblia diz, ela excede o entendimento. Então eu não vou ficar dizendo, mas se isso não acontecer, eu não vou ter paz. Não. Mais uma vez eu volto a falar, confiança, crença, a fé praticada na palavra de Deus. No versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim, quanto ao mais, irmãos. E aí, então tem um quanto ao mais. Então não é só orar, tem alguma coisa a mais disso aí. Que ele manda orar, confiar que a paz vai nos guardar. Só que não para por aí.
quanto ao mais. E esse ao mais são atitudes que nós precisamos ter. E esse quanto ao mais, ele diz, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se há alguma fama, se há algum louvor, nisto pensai. A Bíblia está dizendo que nós precisamos gerenciar nossos pensamentos. A Bíblia está dizendo que nós precisamos administrar a nossa mente. E talvez você possa dizer, pastor Nathaniel, mas a gente não pode escolher o que vai pensar. É verdade. Eu confesso para vocês que em algumas madrugadas eu também acordo e perco o sono quando eu lembro que a gente está vivendo uma realidade que parece ficção, que a gente está vivendo uma coisa surreal, impensada, inimaginável. Então, tem horas que a gente fica meio abalado mesmo. Então, a gente não pode escolher em que vai pensar, mas a gente pode escolher quais pensamentos vamos valorizar. Aí podemos. Então, a ideia é a seguinte, estabeleça uma rotina, acorde na hora certa pela manhã, toma café, faça uma divisão das tarefas domésticas, todo mundo ajuda, um lava a louça, outro lava a roupa, outro arruma a casa, outro dá banho no cachorro, outro tira o pó, outro ajuda a fazer o almoço. Tem que ter um tempo para todos se unirem e trabalhar, tem que ter um tempo para fazer culto doméstico, para orar junto, para ler a palavra de Deus, tem que ter um tempo para se exercitar, porque é importante mexer com o corpo precisa se mexer, principalmente as crianças aí que têm tanta energia. Esse exercício você pode fazer até num ambiente muito pequeno, algumas repetições para suar, para produzir bons hormônios, né, que vão te dar essa sensação de bem-estar, de prazer. Procure estar perto do outro, procure a mão do outro, o abraço do seu parente, a pessoa que está dentro de casa com você, estar perto, olhar no olho, fazer as refeições juntos, ou seja, criar uma rotina. Tem a hora do filme, tem a hora da TV, tem a hora do videogame, mas essas horas elas estão pré-definidas dentro de uma rotina que foi estabelecida. Se deixar tudo solto, cada um faz o que quer, a hora que quer, vamos ter uma dificuldade, vamos ter uma total desorganização, e aonde tem desorganização, fica muito difícil encontrar essa disciplina que vai trazer a segurança. Nós precisamos gerenciar nossos pensamentos a todo instante, porque o nosso comportamento ele é resultado do que nós sentimos e do que nós pensamos. Então, se o nosso comportamento é resultado do que a gente sente, do que a gente pensa, então vamos orar e confiar em Deus para que o nosso sentimento seja de paz e vamos nos organizar pensando em coisas boas e positivas para que os nossos pensamentos também sejam de paz. Fuja das notícias de caos, fuja das notícias de corrupção, de perseguição, de política. Há um jogo acontecendo aí fora que a gente não tem que ficar se metendo nisso. Vamos parar de ficar tentando descobrir quem é quem vai fazer o quê. Não vamos perder tempo com essas coisas. Pense no que é positivo, pense no que edifica, aprenda a selecionar o que você vai pensar e, dessa maneira, a sua família, inculcando isso na sua família, a sua família vai descobrir formas, inclusive, de lazer junto, em casa. O pai aprende com o filho aprende com o pai, o filho aprende orientações do pai e da mãe por causa da maturidade, o pai aprende, eu, por exemplo, estou aprendendo a mexer em computador, rede social, esse negócio todo com o meu filho. Então, esse é um tempo em que marido e mulher devem aproveitar também para se juntar, para se conhecerem, para olhar no olho. Uma última palavra que eu quero deixar, pastor, para os casais. Preste atenção, casais. A sua família depende do seu casamento. A força de uma família depende da força de um casamento. Um casamento é a mola mestra de uma família. Então, invista no seu casamento com prioridade. Os casamentos estão se destruindo, muito divórcio, muita agressão, violência doméstica. Eu tenho recebido inúmeros pedidos de ajuda, de aconselhamento, de famílias crentes que estão enfrentando dificuldade. Então, essa é a hora de marido e mulher se respeitarem, se aproximarem e, principalmente, aprenderem a dialogar. O diálogo é fundamental. E quando você for dialogar, se controle para que a sua fala seja muito clara, para que você fale com muito respeito e para que você se dirija ao seu cônjuge de forma amorosa. Se houver clareza, respeito e amor na maneira de se comunicar,
pode ter certeza que seu casamento vai ficar muito melhor depois dessa pandemia e sua família também estará vencendo esse desafio e se fortalecendo em nome de Jesus. E que Deus, assim, a todos nós nos abençoe. Amém. Amém, pastor. Que alegria poder ouvi-lo e aprender um pouco mais. E, na verdade, não só aprender, mas reforçar um pouco mais de fundamentos que são importantes para resistir às tempestades. No fundo, tudo isso se resume em obedecer a Cristo, como o texto nós dissemos há pouco, né? Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus ensinou tudo isso, e esse é um bom fundamento, sem dúvida. Eu tenho algumas perguntas, pastor, que eu gostaria de fazer ao senhor nesse tempo. Se o senhor puder responder, vai ser muito bom. Nós temos ainda um pouco de tempo mais. A seguinte, um dos grandes problemas que as famílias estão enfrentando diz respeito justamente à questão financeira. E como vai ser daqui para frente a angústia, alguns autônomos, outros pequenos comerciantes e tantas pessoas que estão com seu trabalho parado e com dificuldades. O senhor teria alguma orientação como essas famílias podem se organizar financeiramente para passar? É claro, vai ter austeridades, privações, algumas coisas assim, mas qual é a melhor maneira? Existiria alguma melhor maneira de se organizar financeiramente? Claro, se baseando também nesses princípios que foram abordados, mas existe alguma dica que o senhor dá especial? Então, você já respondeu, é austeridade e privações possíveis de se passar. Acho que esse é um tempo seguinte, que a família as famílias devem, eu fiz isso, né? Você imagina que mês de maio, para mim, é um mês que eu estava rodando aí o Brasil, pregando, falando nas igrejas e fazendo minhas palestras, que é de onde vem meu sustento, vendendo meus livros, que é de onde vem meu sustento, e, de repente, não estou em lugar nenhum, estou dentro de casa. As contas chegam, né? As contas chegam, eu passo na portaria lá, tem lá os boletos, a comida, a gente precisa comer, precisa pagar, tudo. E não tem receita. Então, o que a gente precisa fazer nesse tempo? Ainda que uma família tenha alguma receita, eu acho que a família deveria refazer um orçamento e chamar isso assim, orçamento de guerra. E seja radical no orçamento de guerra. E refaça um novo orçamento e coloque nesse orçamento a subsistência da sua família, porque basta a subsistência. E corte desse orçamento tudo aquilo que não é fundamental para a subsistência. E adapte-se a esse... Se adapte. Obrigado. Tem hora que trava mesmo. Se adapte a esse orçamento nesse tempo de quarentena e deixa ele preparado para o pós-quarentena, porque ele não sabe o que vai enfrentar depois. Na medida em que as coisas forem melhorando, você vai voltando ao seu orçamento normal. Agora, se você ficar tentando gastar a mesma coisa que já gastava, com o orçamento da mesma forma, né? E aí tem algumas coisas que a pessoa tem que ver. Às vezes é canal de TV por assinatura, são alguns caprichos que a gente merece, que a gente pode, mas que nesse tempo a gente tem que tomar o cuidado. E o que vem depois lá do mercado de trabalho, do mercado financeiro, aí é orar, colocar nas mãos de Deus, procurar melhorar, fazer cursos. Tem muitos cursos gratuitos aí sendo oferecidos por várias instituições. Fazer os cursos que tem aí, se preparar para, depois que terminar a pandemia, o home office será um grande filão de mercado. Então, se você puder se preparar para algum tipo de trabalho à distância em home office, se prepare, porque isso será requisitado depois que passar a pandemia também. Muito obrigado por essa pergunta. Uma outra pergunta diz respeito aos casais idosos. Hoje nós vivemos também, os idosos são uma classe de pessoas especiais nesse tempo de pandemia. Essa é o vovô e a vovó que estão longe dos seus netos, estão distantes dos seus filhos. Eu, por exemplo, tenho o hábito de visitar meus pais todos os dias,
hoje não mais, telefone e tudo mais. Já existe uma carência natural afetiva por parte do idoso. Quais são as dicas e qual palavra que o senhor daria para os casais idosos que estão vivendo esse tempo, para esta classe da família, os que são os vovôs e as vovós estão vivendo nesse tempo? Qual palavra o senhor daria para essas pessoas? Isso sem falar na angústia, na ansiedade, por saber que faz parte de um grupo de risco, né? Diante dessa pandemia. Qual seria a orientação? Só uma pergunta, o senhor já é avô? Não ainda, estou querendo, mas não sou ainda, rapaz. O meu filho mais velho tem 1 ano e meio de casado, mas ele disse que vai esperar um pouquinho ainda. E aí eles me deram um filhote de cachorro para eu ir me contentando. Eles falaram que depois eles vão me dar netos, né? E eu estou ansioso por isso, eu estou esperando meus netos, já está na hora. Mas, assim, as pessoas... Eu tenho, por exemplo, meus pais, graças a Deus, meus pais são vivos. Meu pai tem 78 anos, minha mãe tem 77 anos. E a palavra que eu dou para as pessoas idosas primeiro, é a seguinte: tem 2 coisas que a gente sabe dessa pandemia. Só 2 coisas que são garantidas. Primeiro, é que ela vai passar. Ela não vai ficar por aí para sempre. Daqui a pouco ela passa. A gente não sabe quando nem como, mas ela vai passar. Esse é o primeiro ponto. Daqui a pouco volta ao normal. O segundo ponto é que Deus tem controle, Deus tem propósito, Deus está vendo. Deus não vai permitir que aconteça nada que não seja plano dele para a vida daqueles que obedecem a sua palavra. Então tomar as medidas protetivas, né, de não sair de casa, se precisar sair, usar máscara, lavar as mãos, usar o álcool em gel, se alimentar bem, beber muita água, principalmente agora no inverno, né? Porque a maioria das enfermidades dos idosos vem por causa de desidratação. Eles ficam desidratados e os órgãos ficam desidratados, os órgãos internos ficam desidratados porque não sente sede, não bebe água, os órgãos ficam desidratados e aí eles terminam desenvolvendo algumas infecções, algumas doenças que precisam de médico. Então, beber bastante água, se alimentar bem, dormir bem e entender que isso vai passar. Daqui a pouco passa. E outra coisa, entendam que seus filhos e seus netos estão, sim, preocupados com vocês, oram por vocês, estão atentos ao que está acontecendo, mesmo que vocês não saibam, né? O pastor Alonso, por exemplo, mesmo que não esteja visitando seus pais todos os dias, mas ele está atento às notícias e àquilo que ele precisa fazer, ainda que distante, para proteger os seus pais. Esse a palavra aos idosos. E aos filhos e netos, é dizer o seguinte: como você falou, a pessoa idosa ela já tem um medo da solidão. E talvez agora se incorpore esse medo, o medo de morrer sem ver o filho ou os netos pela última vez. Então, é muito importante que os mais jovens se aproximem dos mais idosos da maneira como pode se aproximar. Por exemplo, eu visito meus pais. Não estou indo com a mesma frequência, mas eu visito meus pais. Eu coloco minha máscara, chego na casa, aviso antes, olha, eu vou chegar, vou passar batido pela sala e vou lá para o quintal. Quando eu chego lá no quintal, a mamãe já colocou uma mesa, colocou uma broa, um café. Eu sento a 2, 3 metros de distância e ali fico conversando com eles de longe, não chego perto, não toco, não beijo, não abraço, não encosto. Eles já sabem disso. Então, eu não vejo motivo, Alonso, para não visitar. Uhum. Entendeu? Não vejo motivo para não visitar. Diminuir a frequência, sim, e tomar todos os cuidados exageradamente. Porque minha mãe vem falar assim, isso é besteira, é exagero. Eu falo, não, então me deixe com o meu exagero. E aí a gente fica longe com o nosso exagero. Mas visita. Outra coisa, faça ligações de vídeo pelo WhatsApp, converse com ele, deixa ele ver, mostra a comida que você está comendo, sabe? Diga que você tem comida em casa, diga que você tem dinheiro, que você não está passando fome, que você não está doente, porque os idosos, eles não sabem muito mexer em rede social, eles não sabem se antecipar a isso. Então é muito importante que quem está do lado de cá, ou seja, quem ainda não chegou nessa faixa etária e que tem os seus entes queridos, que faça contato com eles com a maior frequência possível, dê bom dia, boa tarde, boa noite. Por exemplo, eu acabei de tomar um cafezinho antes de entrar aqui, eu estava lá com o Mônica tomando café e fiz uma ligação de vídeo para minha mãe, mostrei para ela a broa, mostrei o café, e mostrei Mônica, e trouxe ela para a mesa com a gente. Isso faz um bem muito grande para evitar que eles fiquem lá na solidão. A gente tem que se adaptar
a isso nesse tempo, não é? Eu não sei se acontece aí na sua igreja, perto de você, mas aqui em Campos é muito comum, foi muito comum quando surgiu o decreto de isolamento social e tudo mais, as pessoas que nós mais víamos nas ruas eram pessoas idosas. Geralmente, os idosos são muito associados assim, a pessoas mais difíceis, teimosas. O pastor mencionou aí algumas questões, e nessa direção é a terceira pergunta, ou a terceira dica que o senhor daria para esses idosos, diante dessas circunstâncias que estamos vivendo, qual é a dica que o senhor dá para esses idosos usufruírem o tempo dentro de casa e não saírem de qualquer forma? Eu, por exemplo, aqui em Campos, diversas vezes eu encontrei com idosos sem máscara, sem absolutamente nada, perto da igreja também, e eu falava, vai para casa, você deve ir para casa, não, já está tudo bem, não vai acontecer nada. Qual é a dica que o senhor daria para esses idosos, pastor Nathaniel? A dica que eu dou para os idosos é o seguinte: seja forte e fique em casa. Porque se você é uma pessoa idosa, você já passou por muito perrengue na sua vida. Muito perrengue. Você já enfrentou situações dificílimas para criar filho, criar neto, arrumar um emprego, quando ficava doente, morando às vezes na roça, tendo que ir para serviço de saúde. Então você já passou por muito perrengue. Não custa nada ficar em casa e esperar o tempo passar. Então não seja teimoso, não seja teimosa, porque o que está lá fora no ar mata de verdade, é um vírus invisível. E as pessoas, quando elas falam, elas jogam esse vírus no ar. As pessoas que estão contaminadas, se as mãos delas pegarem numa porta, numa fruta no mercado, ou em alguma coisa, e você colocar a sua mão lá também, você vai pegar o vírus. Aí você coça a boca, coça o nariz, coça o olho, você vai ficar contaminado. E se você é idoso e ficar contaminado, primeiro que seu corpo já tem menos resistência do que uma pessoa mais jovem. Então, seus sintomas poderão ser sintomas mais pesados. Segundo, que quando você for para o hospital, infelizmente, quando chegar no hospital, o hospital vai olhar para o idoso, e aí, Alonso, é triste e trágico a gente dizer isso, eu não quero assustar ninguém, mas o idoso no hospital, ele não vai ser atendido com preferência igual é no banco, não. Quando você chega no banco para ir no caixa, lá tem o caixa preferencial no idoso. Se você for no mercado, lá tem o caixa preferencial no idoso. Lá no hospital, você vai para o fim da fila se você é idoso. Porque eles acreditam que o idoso tem menos chance de resistir. Então, deixa lá no final e atende o mais novo primeiro. Infelizmente, eu acho que isso já é até protocolar nos hospitais. Eu estava ouvindo aí esses dias que o governo estava criando um protocolo para essas questões. Então, se você é idoso e idosa, não tem jeito. Não vai ter festa na sua casa não vai ficar cheia de gente, você vai ter que ficar em casa, arrumar alguma coisa para fazer, para se divertir, aprenda a fazer um crochê, aprenda a ler a Bíblia, peça ao seu neto, ao seu filho, para recomendar alguma coisa para você assistir, ou na TV, ou na internet, tome sol, né? Passe um tempo no sol, ouça história, ligue para alguém, perturbe seus filhos ligando para eles, seus netos, liga a cobrar, liga pelo WhatsApp, enfim. Mas fica liga para os próprios irmãos da igreja, né? Os irmãos da igreja. Isso, bater papo. Você tem aquelas irmãs que são... Eu acho até, Alonso, a nossa igreja aqui é uma igreja pequena, né? A gente está começando um trabalho novo, então a nossa igreja é pequena, e a nossa igreja não tem idosos. Nossa igreja não tem nenhuma pessoa... Acho que eu sou o mais idoso da igreja, né? Nossa igreja não tem idosos. Mas, assim, poderia ser a sua igreja é muito grande, é uma linda igreja, uma igreja muito grande. Se a sua igreja tem um ministério de idosos, poderia ter um ministro de idosos que fizesse algum tipo de trabalho em rede social que conectassem os idosos. Então, pela manhã, fulano vai falar com cicrano, à tarde, cicrano já fala com beltrano, na semana que vem o outro fala com o outro. E deixa os idosos conversarem ali, porque eles têm muito papo. Eu, quando ponho, por exemplo, minha mãe e minha sogra na chamada de vídeo do WhatsApp, é um desespero para desligar, porque elas querem ficar ali batendo papo, né? Então, a gente tem que procurar ser criativo nessa hora para tentar atendê-los também. Pastor, que alegria poder recebê-lo aqui em nossa live. Prazer, um privilégio muito grande para a gente. Nós agradecemos muito ao Senhor por dispensar esse tempo aqui para poder nos abençoar nesse espaço. Aqui eu gostaria de orar nesse momento
e orar pela sua vida. O senhor também tem uma live daqui a alguns minutos, uma nova daqui a alguns minutos. Eu quero orar pelo senhor nesse momento. Vamos orar ao nosso Deus. Eu posso... Senhor, sim. Desculpa. Sim. Eu queria só fazer um pedido, Alonso. Por favor, por favor. Eu queria pedir às pessoas que estão nos assistindo, talvez essa live fique gravada e você vá passar em outro momento também. Eu queria pedir às pessoas que estão nos assistindo para se inscrever no nosso canal, porque lá no nosso canal a gente está dando muita dica para a família, muita dica para casais. Nós estamos lá com uma série de vídeos chamado Não Deixe o Coronavírus Destruir Seu Casamento. Fique ligado. E aí a gente tem um monte de dicas que nós estamos dando lá no canal para que os casais... São vídeos curtos, de 5, 6, 10 minutos no máximo, para que os casais possam acompanhar. E é o meu canal do YouTube, e é fácil, é Nathaniel Sabino. É só digitar lá Nathaniel Sabino Oficial, e você entra e se inscreve lá no canal, e vocês vão poder acompanhar esses vídeos lá. Obrigado, Alonso. Obrigado. De nada. Vamos orar então, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial aqui, junto com o pastor Nathaniel Sabino e todas essas pessoas, ó Deus, que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Abençoe esses lares, ó Deus, abençoe essas casas, guarde, Senhor, proteja do mal, dirige, abençoe o teu servo, ó Deus, nesta missão tão importante, abençoe, ó Deus, este canal no YouTube, ó Amém. Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre a sua igreja, ó Deus, e dá intrepidez, coragem ao teu servo para continuar pregando a tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu pastor, um grande abraço, que Deus abençoe. Nós queremos também agradecer a você que nos assistiu nesta live. Esperamos que possa ter contribuído com a sua vida e com a sua família. Que Deus abençoe você. Um grande abraço. Fique na paz. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.